Regulação do equilíbrio ácido-base. Integrantes: Biane Caroline, Felipe Dias, Kaitlyn Iris, Maria Clara e Natália Brandão. Para começarmos, é necessário saber que a homeostasia do corpo ocorre entre a ingestão, produção de H+, e remoção líquida de H+ no corpo. Será discutida a secreção renal de H+, reabsorção, produção e excreção de íons bicarbonato. O que é ácido? É um composto capaz de transferir íons H+ numa reação química, sendo que seu pH é menor do que 7. O que é base? É qualquer substância que libera única e exclusivamente o ânion OH- em solução aquosa, sendo que o pH é maior do que 7. E o que é pH? Está relacionado com a concentração real de H+ no item analisado. Varia em uma escala de 0 a 14. O pH do sangue arterial é 7,4, enquanto o pH do sangue venoso e dos líquidos intersticiais é cerca de 7,35. Isso ocorre devido à liberação pelos tecidos de CO2 para formar ácido carbônico. pH em algumas partes do corpo. O sangue arterial, 7,40 e o sangue venoso, 7,35. Desse modo, quais são os mecanismos de controle do pH? São 3. Sistema tampão, sistema respiratório e sistema urinário. Sistema tampão. Sistema tampão bicarbonato em solução aquosa contém ácido fraco, sal bicarbonato e é uma reação lenta se a enzima anidrase não estiver presente. O ácido carbônico se ioniza fracamente formando o íon H+ e uma base conjugada. Enquanto isso, o sal bicarbonato ioniza-se quase completamente. Devido à fraca dissociação do ácido carbônico, a concentração de H+ é extremamente pequena. Então, quando se acrescenta um ácido forte, a solução tampão bicarbonato, OH+, liberado por esse ácido, é tamponado por bicarbonato, como mostra a reação abaixo. É válido lembrar que as proteínas são um importante tampão intracelular, assim como exemplo as hemácias. Regulação respiratória. Caminho do CO2. Primeiro, produção de CO2, segundo, sangue e líquidos, 3, pulmões e 4, atmosfera. O aumento da ventilação alveolar diminui a concentração de íons H+ do líquido extracelular e aumenta o pH. A pressão carbônica é inversamente proporcional à ventilação pulmonar. Efeito do pH sanguíneo sobre a taxa de ventilação alveolar, como mostra a imagem. Feedback negativo, eficiência não perfeita e acidose respiratória. Feedback negativo, controle da concentração de íons H+ pelo sistema respiratório. Eficiência não perfeita. O controle respiratório não retorna a concentração de H+ perfeitamente de volta ao normal quando um transtorno fora do sistema altera o pH. Acidose respiratória. Anormalidades na respiração pode causar alterações na concentração de H+. Exemplo, enfisema grave diminui a capacidade dos pulmões de eliminar CO2. Acidose.
Sistema urinário. Os rins controlam o equilíbrio ácido-básico do bicarbonato ao excretar urina ácida ou básica. Correção renal da acidose. As causas: acidose metabólica, menor filtração da base conjugada. Acidose respiratória, aumento da pressão CO2 do líquido extracelular. Grandes quantidades de H+ são secretados no lúmen tubular pelas células epiteliais tubulares, removendo assim ácido do sangue. 1. Secreção de H+, 2. Reabsorção de bicarbonato filtrado e 3. Produção de bicarbonato novamente, como mostra o esquema a seguir. Secreção de H+, para cada bicarbonato reabsorvido, um H+ precisa ser secretado. OH+ é secretado por transporte ativo secundário nos segmentos tubulares. Reabsorção de bicarbonato filtrado. 80 a 90% da reabsorção do bicarbonato ocorre no túbulo proximal. 10% ocorre na alça de Henle e o restante no túbulo distal e ducto coletor. Como mostra a animação, temos o túbulo proximal, túbulo distal, alça de Henle e ducto coletor. Os íons H+ são secretados pelo contratransporte ativo de sódio e hidrogênio. Nos túbulos renais, a quantidade de H+ e bicarbonato é praticamente igual, processo de titulação. Porém, como não é um sistema perfeito, o H+ é secretado combinado com tampões de fosfato e amônia. Exemplo de tamponamento de íons H+ secretados pelo fosfato. Temos o fosfato filtrado e o novo íon bicarbonato que vai para o sangue. Sistema tampão de amônia, excreção de H+ em excesso e novo íon bicarbonato. Glutamina, aminoácido metabolizado pela célula. Duas moléculas retornam para o sangue. O amônio secretado do lúmen por uma bomba de sódio amônio. Correção renal da alcalose, independente de ser causada por motivos metabólicos ou respiratórios, ocorre um aumento na concentração de bicarbonato. O processo de correção é igual ao da acidose, por meio da excreção renal. O quadro mostra a variação do pH na acidose e alcalose respiratório, acidose e alcalose metabólica. Causas clínicas: distúrbio ácido básico, acidose tubular renal, defeito na excreção e reabsorção dos rins, diarreia, diarreia. A diarreia grave é a perda de bicarbonato nas fezes que podem levar a óbito. O vômito. Conteúdo gástrico, tendência à alcalose. Diabetes mellitus. Falta de secreção de insulina pelo pâncreas. Diabetes tipo 1, diminuição da sensibilidade dos tecidos à insulina. Diabetes tipo 2. Excesso de aldosterona. Aldosterona é secretado pelas glândulas adrenais, estimula a secreção de H+ e tendência à alcalose.
Obrigado. Fonte: Guyton, Tratado de Fisiologia Médica.